Olá, para você que está assistindo esse vídeo. Este vídeo é uma introdução à nossa casa de Padilha. Essa egrégora maravilhosa desta grande rainha. Eu sou Maria de Oxum e a primeira regra desta casa é o Ubuntu. Somos o que somos porque todos somos nós e todos somos filhos de Maria Padilha. Sejam muito bem-vindos! Hoje eu vim falar para vocês sobre rezas ao vento. De novo, né? Eu já dei uma pincelada no outro vídeo, mas vamos falar mais um pouco sobre isso. Lembra que eu contei para vocês que o feitiço dos feitiços é desejar o bem. E a mesma coisa acontece quando se deseja o mal. Intrinsecamente, então você tem que formar toda uma energia para ficar com raiva, para xingar. E temos que entender a máxima de que tudo que jogamos para o universo volta para nós. Então temos que cuidar com o que estamos desejando. Também as nossas palavras criam forças tanto de forma negativa como de forma positiva. Por isso que o segredo do feitiço dos feitiços é desejar o bem. Eu estou falando tudo isso porque eu vim contar para vocês hoje a história da vovó Bina, que é a preta velha que eu trabalho. Veja só, são 388 anos de escravidão num país onde só existe 519 anos de história. Então, se você parar para pensar, foram muito tempo que essas pessoas viveram nas condições de senzalas. Ela era uma dessas, da senzala, uma rezadeira. Esses escravos, essas pessoas, eles vieram destinados a isso, de uma certa forma. Para viver e morrer dentro de uma cela? Não, mas para mudar a nossa história. Veja que interessante. Também existia um caboclo que ficava em volta das senzalas quando a vovó rezava, porque eles eram açoitados e estavam feridos e muito machucados. Então esse caboclo assoviava e chamava ela para poder lhe dar um unguento feito de ervas, para que eles pudessem ser curados. Então é uma história muito bonita. Mas mais do que isso, os negros, eles são descendentes, não são descendentes de escravos, eles são descendentes de astrólogos, de astrônomos, eles são descendentes do povo que criou as pirâmides. Então não é como diz os livros de escola. Veja só, e a reza ao vento deles foi tão forte, foi tão grande o grito da necessidade dessa liberdade que moveu o mundo a favor da libertação da escravatura. Veja a força de um pedido. Muitos negros são exemplos de que mudaram a nossa história e através deles todo mundo se moveu. Veja Abraham Lincoln, que assinou a escravatura em sua libertação nos Estados Unidos. Princesa Isabel mesmo, apesar de ter sido envenenada após isso ter acontecido, não lhe coube esse pensamento. Ela foi e assinou. Mulher naquela época. Então, é muito importante salientar que esse é o propósito de Padilha. Porque esse sangue desses negros que morreram nas senzalas, desses caboclos que correram tanto as matas, grita dentro de nós. E eu sei que ele grita dentro de você. Porque são nossos descendentes, nós somos descendentes deles. E achar tudo isso normal, e achar que nós podemos simplesmente nos condicionar a esperar as coisas acontecerem, então é um problema muito sério. E se realmente esse sangue não gritar dentro de você, então o problema está em nós. Veja só, existiu uma negra que foi alforriada por Dom Pedro. Então, quando ela conseguiu essa alforria, ela libertava vários escravos, ainda dava ensinamentos a eles, alfabetizando, ensinando profissões. E ela diz que ela só não conseguiu libertar mais escravos porque eles não sabiam que estavam nessa condição. Foram condicionados a pensar que aquilo era o seu destino. Mas, de certa forma, se entendemos bem, cumpriram o seu karma. Não se questionaram e não questionaram a ninguém. Então, é importante entendermos
a força de que de um preto a outro preto, de um escravo a outro escravo, então foram chegando clamores de rezas jogados ao vento. E isso mudou a nossa história. Um axé de Casa de Padilha.